Iniciando a gravação, então nós vamos fazer agora um último exercício, que é do Serway. Nós temos aqui, ó, nós temos uma barra isolante uniformemente carregada de 14 centímetros de comprimento, que é isso aqui. Uma barra tem 14 centímetros de comprimento. Ela foi curvada na forma de um semicírculo, como mostrado na figura 2. Então a barra tem uma carga total de menos 7,5 microcoulombs, e daí o que ele está querendo é qual é o módulo do campo elétrico e B, qual é o sentido do campo elétrico em θ, em zero, sendo que zero é o centro do semicírculo. Então esse aqui novamente é um problema em que nós temos um campo que está distribuído ao longo de um certo comprimento. Então, para isso, nós vamos avançar um pouquinho e nós vamos ver aqui agora, olha o que acontece aqui. Ó. Então, esse campo elétrico, aqui ó, estaria um certo dQ. Esse dQ, então, vai atrair o campo elétrico para ele, só que esse dQ ele vai variar ao longo dessa posição até essa posição aqui. Ó. Mas como nós tínhamos visto antes, nós temos uma posição, um ângulo θ aqui. Ó. Então, o campo vai nesse sentido. Se nós pegarmos no simétrico, num ângulo menos θ aqui embaixo, o campo vai ser nesse sentido aqui. Ó. E aí, consequentemente, as componentes verticais, elas se anulam. Só vai restar novamente o problema, as componentes se anulam só no sentido em x. Então, o nosso DE vai ser um DE vezes cosseno do ângulo θ. Bem, que vale esse K dQ sobre R ao quadrado vezes o cosseno de θ. Ou seja, cada pedacinho de dQ aqui ó, vai criar uma certa quantidade de campo elétrico D. Bem, mas nós tínhamos visto que a carga ela tinha essa quantidade, menos 7,5 microcoulombs por comprimento L, que é 14 centímetros, né? 14 vezes 10 na menos 2 metros, que vai nos dar, então, uma carga total, após os cálculos, de 53,571 microcoulombs. Então, essa é a nossa densidade linear de cargas. Então, nosso dE, como nós já tínhamos visto antes, era um dQ. Mas quem é dQ? É um lambda que multiplica um certo comprimento L, o dL. Só que um dL, num sistema de coordenadas cilíndrico, esse comprimento dL aqui ó, é um raio vezes um certo ângulo de θ. Então, o nosso dx resultante é um k lambda r de θ cosseno de θ sobre r ao quadrado. Bem, aqui agora, meus caros, se a gente olhar com tranquilidade, nós vamos perceber que a única variável que nós temos é o cosseno, ou é o θ. Esse é quem está variando. Então, a nossa expressão vira simplesmente um dx igual a um k que multiplica lambda sobre. Veja, aqui é r de θ sobre r. Então, a gente pode simplesmente cortar o de cima com o de baixo, vira simplesmente k lambda r cosseno de θ de θ. Só que, então, k, se nós olharmos bem, eu já tinha usado outras expressões, mas a expressão mais exata vale 8,989 vezes 10 na nona. E o lambda, como nós calculamos, vale 53,571 microcoulombs. Mas e o raio? O raio vale quanto? Nós sabemos que o comprimento da barra vale 14 centímetros. Mas então, se vale 14 centímetros, o comprimento de meio círculo vale, então, em vez de ser, porque se fosse um círculo inteiro, era 2πr. Se é apenas a metade, então é π vezes r. Então, π vezes o raio vale 14 centímetros. Então, o raio vai ser 14 centímetros sobre π, que vai nos dar um valor de, aqui não está assim tão bem escrito, 44,563 vezes 10 na menos 3 metros. Esse é o valor do raio. Então, eu pego esse valor do raio e vou acabar substituindo aqui. Então, vamos lá. Voltando à nossa integral, nós temos k lambda cosseno de θ de θ. Um outro ponto importante, esse ângulo θ ele vai ser daqui, esse nossa linha média aqui, até aqui. Então, para baixo ele vai ser menos 90 graus e para cima mais 90 graus. Então, nós vamos ter então uma integral k lambda sobre r, essa integral de menos 90 a 90 de cosseno de θ de θ. Nós já vimos anteriormente que essa integral de cosseno de θ vale simplesmente indo de menos 90 graus até 90 graus, vale simplesmente 2. Então, nossa expressão total vai ser, então, EX vale resultante, e quase que eu diria em módulo, K lambda vezes 2 sobre R.
Colocando em valores, o nosso K da sua forma mais exata é 8,988 vezes 10 na nona, vezes o nosso lambda. Nosso lambda. 53,571 vezes 10 na menos 6, vezes 2 dividido por 44,563 vezes 10 na menos 3, que vai nos dar um valor final de 21,61 vezes 10 na sexta newtons. Então, esse é o valor do campo. E o sentido dele, na verdade, é o sentido menos x, que é o sentido da direita para a esquerda. Então, esse é o sentido aqui, ó, menos x. Ok, então nós terminamos hoje o nosso último exercício da segunda aula sobre campo elétrico.